Graça e paz, meus amados irmãos. Vamos estudar hoje a Revista de Escola Dominical, sobre o número 255, lição 10, sobre o tema Igreja Missional, Conceitos e Desafios. Amém? Ele é escrito pelo pastor Lars Bertil e tem como texto áureo Atos capítulo 9, verso de número 31, que diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Amém? Eu quero te fazer uma pergunta de imediato. A igreja vai bem? Você está bem? Pois é, esse texto nos fala de uma igreja viva, de uma igreja despertada dos mortos que Cristo iluminou, né? De uma igreja ideal, de uma igreja que ela não cruzava os braços, embora por tamanha perseguição do Império Romano que havia aos cristãos, mas ela cruzava as fronteiras, barreiras de toda a natureza, seja ela barreira cultural, linguística, sociais, religiosas, geracionais, enfim, uma igreja que estava ativa, né? Uma igreja envolvida na missão de Deus, uma igreja compromissada com o ID de Jesus Cristo, né? Lá no capítulo 15, 16 de Marcos, né? Ele fala, logo após a ressurreição do Senhor Jesus, as pessoas não davam crédito para aquilo que havia de grandioso acontecimento, a ressurreição. Então Jesus reuniu os seus 11 e ele os comissionou dizendo assim, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Para que eu possa fazer missão, eu não preciso ir para uma outra cidade, para um outro estado, para um outro país, né? O Senhor nos diz na sua palavra, Atos capítulo 1, verso 8, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra, né? E os apóstolos foram dando esses passos, conforme diz lá o texto áureo que nós lemos, né, no Atos 9, 31. Diz assim o texto que a igreja, na verdade, tinha paz interior. Mas e a paz exterior? Havia conflitos por todo lugar, né? Os cristãos eram perseguidos, né? Se escondiam com essas perseguições, né? Eles eram perseguidos, mas havia paz interior. Paz exterior, não. O mundo estava numa
calamidade. Eles estavam sempre juntos, eles estavam sempre orando, compartilhando da palavra, repartindo o pão de casa em casa, Atos capítulo 2, verso 42 em diante, né? Havia muito temor, respeito, responsabilidade, dedicação, né? Faz parte desse pacote, né? Se ajuntavam uns aos outros, né? O teu calor espiritual me ajuda, né? O meu te ajuda, e todos nós nos ajudamos. Esse clima gostoso espiritual, eles estavam sempre juntos. E isso caía na sociedade, caía na graça do povo, né? E a cada dia, diz a palavra de Deus, que ia aumentando o número dos salvos, das pessoas que se dedicavam, que se decidiam pelo Senhor. O plano de salvação de Deus e o seu desejo de estabelecer um relacionamento contínuo com a gente se define no quê? Na missão que nós temos para fazer, de fazer discípulo. Eu conheço o Pai, eu vou torná-lo conhecido. O reino de Deus foi bom para mim, eu preciso passar isso para os outros, né? Eu preciso ser uma igreja que faz a diferença na minha sociedade. Eu preciso ser o quê? Eu preciso ser o sal dessa terra. Eu preciso ser a luz neste mundo. Eu quero te fazer uma pergunta. Uma igreja que faz a diferença na sociedade. Nós temos paz interior? Temos sim. Opa! Eu tenho um encontro com o Espírito Santo de Deus diário, você tem também, certo? Jesus Cristo te deu o quê? Perdão dos pecados, te deu a salvação, te deu a vida eterna, né? Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, já não é nós mesmos, é de Deus, é Deus que está usando. Mas a paz exterior, não, né? Mas agora com essa pandemia que está atingindo todas as camadas da sociedade, há um desconforto aí tão grandioso aí na saúde pública, né? Muitas mortes, abalos aí na economia mundial, abalos nos relacionamentos aí das famílias estão desesperadas, né? Quantas coisas têm acontecido. E o Salmo 91 nos diz assim, olha, dessa peste que se propaga, das trevas, da mortandade que assola ao meio-dia, né? Cai 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas tu não será atingido. A palavra do Senhor, ela vale para todos os tempos. Então eu tenho essa paz interior. A paz exterior está confusa, né? Então, como vai a sua igreja? Como vai o seu templo? Como vai a comunhão com o Espírito Santo de Deus, aquilo que o Senhor te pediu para você? Eu tenho que ter uma visão como igreja, uma visão global. Precisamos sair do saleiro. Precisamos ser o sal dessa terra. Precisamos ser a luz
do mundo, ser colocado mesmo no veleiro ali, que todos possam olhar para nós como luz, como caminho que o Senhor Jesus Cristo mesmo falou, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a justiça. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. João 14:6. Nós precisamos trabalhar enquanto é dia. O Senhor Jesus nos fala em João capítulo 9, verso 4. A noite vem enquanto ninguém se pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Irmãos, às vezes a gente fica misturado como cristão nos envolvimentos das coisas deste mundo. Aí aquele crente que era para ter paz, ele não tem paz. Aquele crente que precisava ser o sal da terra, ele já também não é o sal da terra. Está complicado. Nós precisamos saber assim, olha, a igreja onde eu estou colocado, incluído, ali, ela precisa que eu faça alguma coisa, eu não posso cruzar os braços. Eu tenho que pegar, então, e avançar essas fronteiras, quebrar essas barreiras. Eu preciso ser o evangelista do Senhor, eu preciso ser o missionário do Senhor. Eu preciso cumprir o ID de Jesus Cristo que ele me falou. Eu preciso, né? E vivamos então essa paz interior que nós temos, né? E entrar então, começar por Jerusalém, começar pela sua cidade, como os apóstolos fizeram, os discípulos fizeram, depois se tornaram apóstolos, foram após, de levar as pessoas aos pés do Senhor Jesus Cristo, de levar as pessoas para buscar a salvação, o perdão dos pecados, né? De fazer parte como agente deste ministério tão lindo que é de salvação das almas. Eu não posso ficar assim, às escondidas, vivendo como os nossos irmãos viveram ali no século número 1 ali, né? Vivendo com medo do Império Romano, escondidos, assim mesmo eles trabalhavam, mas nós hoje ficamos assim parados às vezes, né? Não fazemos nada e ficamos naquele eu não posso. Eu não posso ir na igreja por causa da pandemia, eu não posso porque posso transmitir ou ser transmitidor, né? Não, vamos fazer diferente, vamos fazer culto na nossa casa, vamos evangelizar, vamos trabalhar. Nós trabalhamos, nós vamos ao mercado, nós vamos fazer as nossas compras, vamos para a igreja também, né? As igrejas estão voltando à realização dos cultos, né, com todos os cuidados que se pode, que nos é orientado. Então vamos fazer, a igreja ela não pode esquecer dos princípios, não pode esquecer da oração, não pode esquecer de buscar ao Senhor, de louvar ao Senhor, não pode esquecer de ser compromissado com o Senhor. Nós não podemos esquecer disso. Então, como igreja, eu tenho que ter esta visão global da salvação, de trazer o reino de Deus, de ajudar os meus vizinhos, aqueles que eu estou observando que o reino de Deus é para ele também, para a salvação da sua casa, da sua família, né? Ele precisa de salvação. E quem é que vai levar? Nós, eu e você, compromissados com o reino de Deus. Essa igreja que ela é desafiante a todo um instante. Essa igreja que ela não parou no tempo. Essa igreja que como diz assim o texto áureo, uma igreja
na verdade, que tinha paz. Uma igreja que edificava-se e caminhava no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo. Uma igreja que crescia em número. A pessoa, depois de todas as estatísticas sobre morte mundiais, aí de quantas que aconteceram, saíram estatísticas dizendo assim, olha, o número de cristãos pela terra, né, depois dessa pandemia, ele aumentou. As igrejas estão superlotadas de pessoas buscando a Deus. Relatórios de pessoas, de famílias que foram alcançadas, de vidas salvas, de casamentos restaurados, de prosperidade. Já pensou essas estatísticas? Não mais essas de morte, né? De espanto, de terror noturno, de peste que assola ao meio-dia, mas estatísticas agradáveis aos nossos ouvidos, né? Você está fazendo parte disso. Então eu quero te pedir, como é que vai a sua igreja? Sua igreja está viva? Está adormecida? Você não tem prazer mais nem de ser chamado de cristão pela ocasião, pelo momento? Não, não vamos cruzar os braços. Nós vamos cruzar essas barreiras, essas fronteiras, né? Nós vamos ali, olha, falar que Jesus Cristo é Senhor, que essa nação é feliz porque Deus é o Senhor dessa nação. Uma igreja envolvida com o Espírito Santo de Deus. Eu quero desejar para você um ótimo domingo, desse dia 6 de setembro, né? Amanhã é um feriado, reflita bem nessa palavra e como sal, como luz deste mundo. Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo dia.